boa noite. Estamos aqui para mais um estudo do livro Céu e Inferno, no item Suicidas, onde iremos dialogar um pouco, trocar pensamentos, informações a respeito e nos esclarecer, né? Para nos apacentar, vamos ler do livro Antônio de Aquino, Reflexões, mensagem pelo médium altivo Caríssimo Panfiro, onde nos diz assim no item 6: quantas vezes achamos que temos melhorado o nosso padrão mental, nos basta para alcançarmos espaços elevados. Não, isso só não basta. É preciso que as nossas ligações do passado sejam razoavelmente corrigidas, para que um dia sejam desfeitas. Desfaremos ou corrigiremos essas ligações do passado, colocando dentro de nossas vidas o sentimento profundo de caridade que nos levará ao amor de Deus. É um trechinho onde nos transportará durante o estudo ao que nós realmente necessitamos: desfazer, corrigir as nossas ligações do passado erradas, né? E tentar caminhar para o alto, para frente, deixando tudo que passou de errado. Meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga da casa, na figura de Clarencio, mentor espiritual da nossa casa, pedir a Ele que nos inspire, que nos dê uma justiça plena sobre tudo que nós iremos falar e passar para os nossos irmãos. Sejamos conscientes, admitamos tudo que vai ser lido, trocado ideias, em pensamentos, né? E vamos ser gratos pela nossa vida, pela nossa oportunidade de estar aqui hoje, sendo portador do estudo do livro Céu e Inferno. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada aos nossos anjos guardiães, que eles possam nos dar suporte para continuarmos a viver. Graças a Deus. Meus irmãos, eu sempre tenho a oportunidade de dizer que o livro Céu e Inferno já se tornou até repetitivo nas minhas palestras, que o livro Céu e Inferno, temos que entender que céu e inferno são, para nós, estados de consciência, né? Não vamos admitir que sejam assim um local determinado. São situações que carregamos em nossa alma. Carregamos conosco o nosso céu e o nosso inferno, durante a nossa caminhada e depois do nosso desencarne. Hoje, o livro Céu e Inferno nos traz para estudo o título O Castigo. Vamos refletir sobre este estudo que nos chama a atenção
sobre 3 importantes itens, que veremos no decorrer da nossa explanação, a coragem que devemos ter, a resignação que devemos alcançar e o desapego. Esses 3 itens são muito importantes para o nosso desenvolvimento moral. E vejamos que em nosso estudo está incluso a situação de um espírito suicida. Então eu vou ler aqui para vocês do livro, que é o encontro, né, de mãe e filho. Foi um jovem de 21 anos, né, de idade. Esse moço, prevendo o desenlace, ele chamou a mãe e teve forças ainda, era um espírito bem equilibrado. Ele chamou a mãe e teve forças para abraçá-la. E ela, vertendo lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isso, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas perceberam esse lance, mas jamais pôde imaginar que desfecho teria aquelas palavras que ela dirigiu ao filho. E, numa simples explosão de dor dessa senhora, que o tempo acalmaria. Morto doente, o filho, procuraram-no por toda parte e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi justamente feita com a do filho. Enterraram juntos. E daí nós vamos entender por que do desapego, por que da nossa coragem que nós temos que ter, por que da nossa resignação. Nós temos que saber entender e não criticar as atitudes dos nossos irmãos, seja em que hipótese for, porque cada um é cada um, cada espírito é cada espírito, cada espírito tem a sua força, o seu entendimento, a sua compreensão. Em nosso estudo, então, está inclusa essa situação de um espírito suicida, né? Ele mesmo disse que, ele sendo evocado, ele disse que ele perguntou: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do seu desespero que lhe causou a vossa perda? Ele disse sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Quer dizer, ela pensou estar fazendo algo de bom, ir se juntar ao filho, enquanto que ele, que já reconhecia um pouco as situações espirituais, ele achou que ela foi infeliz em querer segui-lo. Julgar-me-ia completamente feliz se ela não tivesse tomado essa atitude. Pobre, mas era uma excelente mãe. Então, é preciso que esse estudo se estenda a todos nós, em particular as mães. Não pôde suportar a prova dessa separação. Então nós vemos que cada um de nós temos uma prova
a cumprir aqui na Terra. Nós não viemos em vão, não viemos para festas, nós viemos para cumprir uma missão. E a missão desta mãe foi a perda de um filho. Algum motivo tem para que isso acontecesse? Alguma necessidade esse espírito tinha de passar por esta prova, né? E na sua ignorância, do pouco conhecimento, talvez, da realidade, porque nós às vezes não alcançamos a nossa realidade. Observemos isso, não há crítica a fazer, né, ao espírito, porque se nós não passamos por esta, nós temos outras provas e muitas das vezes não sabemos analisá-la. Não aceitamos, criticamos, tal qual veremos mais adiante a crítica desta mãe. Ao invés de diminuir a distância entre eles, ela se distanciou mais. Por quê? Porque ela foi por um caminho e ele estava em outro patamar. Ele estava vendo, mas através de um véu ela não conseguiu alcançar. O que nos cabe aprender é que não nos é permitido, gravemos bem isso, não nos é permitido abreviar a nossa trajetória encarnatória, sem que Deus o permita. Nós temos o dia da encarnação, da chegada, e temos o dia da partida. Mas isso tem que ser um trâmite normal, estudado, trabalhado, desenvolvido, de modo que nós não alcancemos o desespero. Nós temos que aprender a sentir a dor. A dor nos pertence. É a dor que vai nos curar. A mãe falando, eu vou ler o que a mãe disse. O filho foi muito compreensivo pelo seu grau de espiritualidade, pelo seu grau de entendimento. Ele sentiu muito, né? A mãe ter tomado um caminho desse, onde aqui prova a falta de coragem, a falta de resignação, né? E o apego que todas nós mães temos pelos nossos filhos e que não trabalhamos isso, achamos que o filho é nosso e é nosso, né? Então, assim que retardou indefinidamente uma reunião que tão pronto teria sido a sua alma se conformasse, o filho acha isso, se ela se conformasse submissa às vontades de Deus. Se fosse resignada, se fosse humilde, arrependida, se tivesse um momento de parar e dizer, acho que eu errei em algum ponto, eu acho que eu não tenho que tomar essa decisão, eu tenho que ser mais concisa nas minhas decisões. Ela se impôs, né? E não se purificar. Então ele pede muito, orai por ela. E é o que nós temos que fazer por nós e por todos aqueles que partem em situações muito drásticas, né, muito infelizes. E sobretudo, ele pede que as mães não a imitem. Não a imitem, vós outras mães que vos comoveis com a narrativa de sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais a mim do que as outras mães amam seus filhos. A esse filho que era o seu orgulho, como nós todos achamos que os nossos filhos são o nosso orgulho, né? Não é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, ele pede,
E quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde deverão alçar-se à glória eterna. Foram as palavras desse espírito do filho da suicida. Então nós temos que entender que, como humanos, nós temos a obrigação de buscar compreender esses acontecimentos antecipados a nós. E tem a evocação da mãe, que veio muito descontrolada, muito aflita, pedindo que quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-me, cruéis. Tomaram-no para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Vejam a falta de entendimento desta criatura, desse espírito, que não sabe que a culpa só lhe cabe por não ter sabido desenvolver o seu caminhar, né? Quero porque me pertence. Nada vale então o amor materno? Aqui está a valorização que ela deu ao amor materno, né? Porque, pois que tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne de sua carne, o sangue, guiado os seus primeiros passos, então ela acha que todas as obrigações são dignas de aplausos, são dignas de valores, e não da obrigação de conduzir aquele espírito, até quando Deus permitir. E aqui ela diz, o sagrado nome de Deus, o doce nome de mãe, ela achou que Deus não lhe foi justo fazer isso com a mãe. Ter feito dele um homem sério, isso é o nosso papel, conduzir os nossos filhos a um bom caminho, orientá-los e depois deixar que eles sigam a sua caminhada com seus próprios pés. Ela, na sua ignorância, né, sem ter conseguido galgar 1 milímetro de progresso, ela não soube se travar, né? E compreender, né? As dores e os desesperos foram tamanhos que ela se perdeu. E quando me dava a morte para mim não... Ela está citando quem se entregou à morte para se juntar ao filho. Aí vocês me separam dele. Não foram vocês, não foi Deus, não foi ninguém que separou. Quem separou foi ela com a sua falta, a sua ignorância. A ignorância aqui é um sentido, nós ignoramos muitas coisas. Nós às vezes pensamos que compreendemos, não compreendemos, ignoramos determinados. Temos que estudar, temos que buscar compreender, temos que saber aproveitar esses lances assim dos acontecimentos e falar a verdade. Eu tenho que me modificar, eu tenho que sair desta situação porque eu vou me atolar. Não é? E ela achava que ele estava num caminho de ter um brilhante futuro, né? E achou que Deus não era justo. Não, o Deus das mães, o Deus é do mundo, o Deus é de todos, o Deus é de quem usou e usar de inteligência, de recursos para alcançar a sua vitória. E quando me dá a morte para mim não separar do meu filho, eis que novamente me roubou. Né? Aí gritou, chamou o filho. O evocador disse: pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso, o suicídio.
O suicídio é um crime que Deus não vê bem com seus olhos. Deveis saber que Deus pune toda a infração das suas leis. Nós não podemos infringir as leis de Deus. Temos que tomar conhecimento e sentir esse caminho que eu estou tomando, essas palavras que eu estou usando, essas atitudes que eu estou tomando, seja com quem for, está certa ou eu tenho que me modificar para não infringir as leis de Deus. Ela julgava Deus melhor do que os homens. Não acreditava no seu inferno, porém, ela criou uma reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Ela enganou-se. Enganou-se e é um papel assim que acontece. Nós nunca assumimos o nosso erro. Nós nunca assumimos as nossas falhas. Nós simplesmente a ignoramos e é muito mais fácil jogar a culpa no próximo do que dizer, não, realmente eu não tive inteligência suficiente para sair dessa. Por isso me emaranhei e tenho que ajustar, recomeçar, desenrolar essas linhas embaraçadas da nossa vida, né? O evocador falou para ela: acalmai o vosso desespero, considerai que se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando a Deus. Como ora estás fazendo? Com isso, em vez de atrair de a sua misericórdia, estás fazendo jus à sua severidade. E nós temos Deus. Não nos castiga, Ele simplesmente usa da sua severidade para que nós acordemos, para que nós sintamos a necessidade que temos de saber por que estamos passando aquela situação. Nós não somos santos, nós somos algozes também. E esquecemos o que fizemos em outras encarnações. Chegamos aqui, nos está preparado um caminho e nós continuamos a ignorar, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de amor livre. Nós temos um amor assim muito seguro, principalmente com os filhos, né? Nós temos aquilo, ele é meu, e nossos filhos não são nossos, estão emprestados para que nós o conduzamos a uma situação e deixá-los seguir. Disseram-me que não mais o tornaria a ver, ela dizendo, e compreendi que o haviam levado ao paraíso, e eu estarei acaso no inferno das mães? O evocador disse, vosso filho não está perdido para sempre. Certo, tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Não confundamos que Deus castiga, Deus não castiga. Deus quer que se cumpra a nossa melhora nas nossas falhas. Se não falhamos nessa, falhamos em outra e viemos aqui para nos reajustar com a lei. Assim ninguém é punido sem causa. E se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as mereceis. A morte do vosso filho era a prova. Cada um tem uma prova. Nem sempre a morte de um filho, né? Nós temos doenças, que temos que arcar, que temos que carregar, né? E somente a resignação nos permitirá não ser rebelde. Não ser resignado é um ato de rebeldia.
Se não formos resignados na vida, somos rebeldes. Então, aquilo que a luz, ele explicou muito, convenceu, e ela disse, ele disse, orai a Deus e dizei comigo, meu Deus, perdoai-me, é o que nós todos temos que pedir, perdoai-me por ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos que eu aceite o meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Essas palavras é uma prece que nós temos que pedir a Deus todas as vezes que estivermos num aperto de situação, de provas. Então ela disse que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É como relâmpago e a noite me cerca. Obrigada, eu vou orar. Grande passo, né? E disse a Deus. Então, meus irmãos, a morte, mesmo pelo suicídio, não produziu efeito nesse espírito, né? Ele lutou muito para entender que ele não pertencia mais à terra, que o filho não lhe pertencia, que aquela situação tinha que ser esclarecida, né? E nós temos aqui, meus irmãos, aconselhar que nós temos que aconselhar a todos que leiam muito, muito o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz, bem-aventurados aflitos, para colhermos boas orientações para nos vincularmos com a vontade de Deus. O capítulo 5 é de grande importância, dentre os outros, mas para este assunto em si, ele é muito importante. Infelizmente, a nossa irmã, movida pela sua dor, não se permitiu de pronto aceitar a prova que lhe cabia suportar. Meus irmãos, precisamos ter muito equilíbrio, estudo, muito estudo. Precisamos observar a vivência desses espíritos aqui do livro Céu e Inferno e buscar melhora para nós. Nós temos que nos melhorar através dos problemas sérios que enfrentam os nossos irmãos, que nos antecederam, que nos trazem estes estudos, e sabemos ser melhores. Do pagamento da nossa dívida não fugiremos. Não adianta suicídio, não adianta fingir que não está vendo, não adianta desconhecermos, porque não fugiremos. Existe um Deus justo que irá nos cobrar. Busquemos ser felizes pela oportunidade do nosso retorno à prova. A nossa fragilidade, nossos medos, nos enfraquecem. Sejamos fortes através da oração, através de sermos mais inteligentes, termos mais conhecimentos e aceitarmos a verdade. O suicídio em si, em sua maioria, é uma fraqueza do espírito, pela falta de coragem de enfrentar de frente o egoísmo, o sentido de posse que nós às vezes temos, como teve esse espírito aqui, e o desapego é algo que nós temos que aprender. Nada nos pertence. Nada nos pertence. A qualquer momento somos retirados e deixaremos tudo aí. O que nos resta é cumprirmos o que viemos fazer. Se nós temos a nossa casa, cumprirmos todas as indicações que temos que fazer, cuidar, fazer, conservar, mas não é nossa. Os nossos filhos também não são nossos.
Nós temos a incumbência de dirigi-lo como uma prova, talvez, às vezes dele conosco, ou nós com eles, mas não nos iludamos. Eles seguirão, materialmente seguirão, estão conosco, estudam, vão para outro estado, para outro país. E, no caso desse espírito, houve o desencarne, né? Houve o desencarne. É um assunto sério, onde precisamos estar preparados. Porque, infelizmente, nós nunca estamos preparados. Deixamos escapar disfarçadamente que nada vai acontecer. Só acontece na casa do vizinho, só acontece ali no outro bairro, só acontece no jornal que nós assistimos. Mas na nossa casa, nos nossos familiares, não acontece. Mas acontece, porque nós fazemos parte do universo. Né? Então temos que ter resignação e, ao invés de lamúrias, aprendamos a ser agradecidos pela oportunidade do sofrimento, que só através do nosso sofrimento é que o nosso espírito será curado. Nós reencarnamos para nos reajustarmos com a lei divina. Naquilo em que interrompemos, falhamos em outras oportunidades, por sermos mais ignorantes ainda, né? Interrompemos a nossa evolução espiritual. Vamos reconhecer, vamos ser agradecidos a Deus, né? Pela essa oportunidade. E aqui o livro Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, nós estamos prestes a encerrar o nosso horário, nos diz aqui num trecho: nada disso, porém, acontece porque algo possuíssemos, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Termos as coisas é normal, nós não podemos termos em excesso, desregradamente. Tudo, paixões, amores, né, desejos, temos que ser tudo comedido. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Se podes verificar torturas dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Aproveita a lição. Está entendendo? Vamos aproveitar a situação desta mãe em que lemos, ouvimos, comentamos, o desespero. Aproveitemos e é uma lição para nós. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes. Está entendendo? Façamos o bem na nossa casa, no nosso centro espírita, no nosso trabalho, na rua para alguém. Façamos o bem, sem apego a nós mesmos, sem acharmos que o nosso filho, porque nós cuidamos, porque nós tratamos, ele tem que nos dar recompensa, que Deus tem que nos dar recompensa. Não, nós estamos fazendo uma obrigação nossa, um papel. Onde estiveres, pois, faz o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, como esta irmã, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte. Todo egoísmo gera o culto da morte. Então, meus irmãos, vamos aprender
a viver bem. Vamos nos desapegar daquilo que vai nos colocar mais enrolados do que aqui chegamos. Vamos dar a nós a oportunidade de diminuir as nossas idas e vindas por não sabermos desempenhar o nosso papel. Uma vez que o egoísmo é fundado no sentimento de interesse pessoal. Somos egoístas porque temos interesse pessoal em alguma coisa, em alguém, né? Parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração da gente. À medida que os homens se esclarecem a respeito das coisas espirituais, à medida que nós vamos estudando o Evangelho, vamos verificando os estudos que nós assistimos na casa espírita, mas com profundidade, não só para vir e ir, mas que nós realmente nos aprofundamos, é aí que nós vamos chegando à conclusão de como nós éramos falhos e como nós melhoramos. Entenderam? E estamos chegando ao ápice da nossa palestra e pedimos a Deus que vamos ter que orar e pedir a Deus que nos dê muita força, muita compreensão, porque nós somos falhos, nós somos espíritos endividados, nós somos espíritos imperfeitos, achando que os outros têm que proceder bem, mas nós não. Eu não erro, mas nós erramos e muito. Erramos em palavras, em atitudes, em pensamentos. E só Deus observa, só Ele sabe que nós não somos aquela pessoa passiva, compreensiva, admitindo tudo e todos. Não é verdade, meus irmãos? Então agora vamos fazer uma prece a Deus, agradecendo a Ele este momento, este estudo, essa oportunidade, essa certeza que podemos melhorar. Não sairemos daqui perfeitos, mas com o conteúdo de que saber que podemos evitar determinadas coisas. Senhor Jesus, ilumina o nosso caminho, dai-nos compreensão, dai-nos amor no coração, amor desprendido, amor a todos, amor individualmente, a cada um que vier a recorrer a nós, aos nossos filhos, sim, que estão sob nossa guarda, sob nosso olhar, mas a todos os filhos de todas as pessoas, a tudo que observarmos que realmente precisa ser orado e admirado e valorizado. Senhor Jesus, tende misericórdia de nós, tende misericórdia de tudo que está acontecendo no nosso planeta. Tende misericórdia, Senhor. Sabemos que ajustaremos as nossas contas, estaremos, Senhor, na mira do procedimento correto. Eleva-nos, Senhor, ensina-nos a orar de coração aberto, arrependidos, que sintamos e peçamos pelo arrependimento de todos em que observamos não aceitar a verdade de Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, porque nós ainda não aprendemos a ser seus filhos como o Senhor merece. Tenha misericórdia de nós. Não estamos ainda à altura de vencermos este aplauso que deveríamos receber.
É difícil sim, meu Senhor, pela nossa imperfeição, mas nós estamos a caminho. O caminho é longo, há muitas vielas, é muito estreito para que nós alcançarmos, porque as facilidades são muitas, mas temos fé em Deus, que Deus está no comando, vendo a todos nós da terra, dos países que estão necessitados, né? Necessitados de muita proteção, de muito equilíbrio. Tenha misericórdia, Senhor. Que algo de bom aconteça, que algo de equilíbrio, de noções boas, de invenções novas, de sabermos que nós não somos donos do mundo. Nós somos viajantes, necessitados da mão de Deus. Nós vamos agradecer a Deus e que nós possamos entender a nossa irmã suicida e nos livrarmos, nos desviarmos de qualquer pretensão de encurtar os nossos caminhos. Graças a Deus.